promulga no meio intelectual. Pouco bom e ruim passam por critérios que estão muito além dos doutores da arte e da cultura e da nossa mera pretensão. Pois é o público que é responsável por chancelar esses critérios. A arte de boa qualidade é aquela que atinge o objetivo que a energia que a propiciou destinou ela, que é o de tocar, motivar a cada um de nós, fazendo com que trabalhemos as energias que nos cercam e as energias do nosso ser interior, seja nos emocionando, seja nos fazendo cantar ou dançar. O grande legado deixado pelo trovador é a transformação de cada um de nós, através da essência que por ele é transmitida e que atravessa o tempo e o espaço em nossos corações e mentes, formando futuros trovadores através do século. Então, esta foi a nossa contribuição para esta academia, para os nossos confrades, para o nosso... para toda a sociedade em geral, que eu acredito que esse material deverá sair daqui da academia para o mundo todo. Todo mundo afora, para que a gente possa sempre estar perpetuando a nossa cultura e a nossa história. E mestres como Cartola, toda Donga, todas as pessoas que lá atrás construíram um caminho. E esse caminho está sendo seguido hoje. E às vezes tem pessoas que estão nesse caminho e não conhecem lá atrás, né, como essas pedras, esse calçamento foi montado. Sem esquecer a Chiquinha Gonzaga. Com certeza. Então, muito obrigado, meus confrades, senhor presidente. Boa tarde a todos. Obrigado a você, Galvão. Obrigado. Alguma pergunta alguém queira fazer para aproveitar também aqui o parecer de nossa amiga? Eu quero lembrar que aqui no documentário é dito que o samba foi na Bahia. E lá no Rio ele ganhou uma nova forma. Há uma certa polêmica, há uma controvérsia em dizer que nasceu lá, mas na verdade já se sabe de pesquisa, e ali está o nosso mestre, nasceu na Bahia, com o nosso misticismo, com o nosso batuque, com a nossa fronteira junto à senzala, né, a nossa história africana legítima, e quando chegou ao Rio, que a Bahia, claro, mais velha do que o Rio, tudo nasceu aqui. Tudo de bom que o país tem, tudo de mal que o país tem, a origem é na Bahia. Então o samba é baiano, agora ganhou estilo, ganhou charme, ganhou mundo através do Rio de Janeiro, que era e é o grande centro da informação brasileira. Ok? Você concorda com isso, de que o samba é baiano? O samba ele tem essa origem a partir do recôncavo baiano e trata necessariamente de junção de diversos outros estilos musicais que aqui se tinha vida própria, né? Aqui, se você pegar o samba, o maestro, quem tem mais propriedade para falar sobre isso, mas né, você vê ali o machixe, todos os outros ritmos, choro, todos os outros ritmos, mas o samba ao qual se refere no documentário é o samba que sai aqui do recôncavo da Bahia, pelaquela região ali de Santo Amaro da Purificação, em Cachoeira, e sai para o Rio de Janeiro através de Dona Ciata, né? Que lá inicia as rodas de samba, as rodas de conversa, aliás, de conversa com música, né? Por ela ter uma relação muito próxima às religiões de matriz africana, então se tocava muita coisa auxiliado por instrumentos de percussão, né? Um ritmo que eles chamam de macumba, que era um ritmo utilizado com instrumentos de percussão e outros. Então, a partir desta concepção já saída da Bahia, o samba ganha agregado outros valores da cultura carioca, da cultura musical do Rio de Janeiro, que já tinha a partir dali os grandes chorões, Chiquinha Gonzaga com a grande contribuição dela para a formação
do samba que conhecemos hoje. Então, o samba, ele é nosso, ele é universal. Bravo, bravo. Mais uma vez, salva de palmas. Tem ali uma pergunta do Luiz, fica aqui. O Luiz também tem uma pergunta, que também é cineasta. Por favor, Luiz. Pode fazer um paralelo à obra de Cartola e Noel Rosa? Noel Rosa e Cartola, segundo algumas pesquisas que eu fiz até para buscar esse documentário e fazer esse resumo, o Noel Rosa escreveu algumas coisas, escreveu pouca coisa do Cartola. Eu vi alguns depoimentos de Cartola falando a respeito de Noel, que tinha escrito 2 grandes sambas, e quando foi que foi gravado, não me lembro se foi por Mário Reis ou Francisco Alves, na hora de fazer o registro, o próprio Noel Rosa havia dito, não, coloca o nome de Cartola como compositor da obra. Há um grande paralelo e, ao mesmo tempo, há uma grande lacuna histórica entre esses 2 grandes compositores. Você tem o que, na minha visão enquanto músico e admirador de todos os dois, o que os liga em comum é a métrica poética. A poesia de Noel e de Cartola se fundem profundamente na alma de cada um que escuta, seja de qualquer classe social. Então, eu não tenho muito dado sobre Noel, o que eu conheço de Noel é por escutar e gostar da obra, mas biograficamente falando, eu conheço muito pouco do grande histórico de Noel. Eu conheço mais discograficamente, por gostar de música. Mas, mas em matéria de composição, se eu não me engano, o Noel criou quase 500 canções. Muito bem. Então, Carlos, nós queremos também agradecer a sua participação e feliz de você ter dito aqui numa reunião da academia que a sua casa na Suíça, lá em Berna, a capital, está à disposição de nós confrades. Sei que não irá o grupo todo de vez. Eu sei que não irá o grupo todo de vez, né? Mas sei que lentamente. Vai caber todo mundo, mas podendo, a gente tem lá, a gente pode dar um tem um cantinho. Mas a gente vai assim aos pedacinhos, vai ser a conta-gotas, de 2 em 2, né? E você também vai nos falar, não é? Já representa lá a nossa Bahia, o nosso Brasil, a nossa academia, e iremos com certeza dar um giro lá com você e ouvi-lo com este samba, com a sua presença, né? Brasileira, baiana, mestiça, africanizada, autêntica, verdadeira, que você é realmente um representante autêntico da nossa Bahia e do nosso Brasil. Nossos parabéns, uma salva de palmas. Então, era para eu nascer no 7 de janeiro, segundo meu avô. Eu fui nascer em 23, nasci de 10 meses. Dizem que se não tivesse aqui, meu avô mandou buscar uma paradeira que tinha parado não sei quem, para parar o neto dele. Só que a paradeira não pôde dar jeito, porque eu já estava de cabeça dura ou qualquer coisa assim, e fiquei entalado. Mas havia um médico, um ginecologista, um obstetra, veraneando aqui, era janeiro, e esse médico tinha trazido os aparelhos dele e me extraiu a fórceps. E o seu despertar para os livros, o gosto pela leitura? Por isso é quase de nascença, porque meu pai era um intelectual, e em Sergipe nós moramos sempre em casas grandes, naquele tempo, em Aracaju. E a última casa, na rua Itabaiana, era um casarão, realmente um casarão enorme, cheio de livros. Então, quando eu cheio de livros em toda a parte da casa, até na cozinha. Então, eu nasci no meio dessa livrama. Estante, livros parados pelo chão, tinha uma confusão de livros. Então, com a criança, livro não era, pelo menos uma criança como eu, não era um fardo. Era uma aventura pegar aquela livrama toda. Então, eu caí de boca, como se diz, nos livros, assim que aprendi a ler rapidamente. Quer dizer, eu comecei a aprender a ler sozinho, olhando porque eu ficava interessado nas gravuras, nas ilustrações. Tinham legendas, eu queria saber o que era. Queria saber o que era. Tanto assim que o primeiro livro que eu tentei ler foi o Dom Quixote, da tradução do Visconde de Castilho, 2 volumes enormes.
Mas eu não sabia Cervantes, devia ter meus 6 anos e meio, mais ou menos. Foi quando meu pai me botou na escola, disse que eu não aguentava mais ter um filho analfabeto. Aí me botou para aprender a ler. Aí quando eu fui para a escola, fiquei fascinado porque eu descobri lá na escola que eu podia decifrar as legendas das ilustrações lindas de Gustavo Doré. Aí eu voltei para casa silabando, eu me lembro muito bem. E meu pai não me dava colher de chá. É isso que eu queria saber. O senhor Manuel Ribeiro era muito severo? Era uma coisa horrorosa, era. E ele, por exemplo, em relação a essas leituras, ele nunca me explicou, por exemplo, o que uma palavra queria dizer. Eu era sempre obrigado a ler o dicionário. Às vezes copiar o verbete do dicionário com letra boa. Mas de vez em quando você faz isso nas crônicas, nos artigos. Vá ao dicionário. Aí eu brinco. Hoje você brinca. Outro dia eu encontrei um colega meu de turma aqui. Ele fez, quantos anos, João Paulo? Eu disse 70, ele fez 71. E ele tem razão, porque eu entrei na faculdade, no ginásio, do antigo ginásio, com idade aumentada. Porque meu pai, com a maluquice dele de querer que eu aprendesse tudo em tempo recorde, de achar que era uma vergonha ter um filho analfabeto com 6 anos e tal, quando eu cheguei aos 10 anos, eu já estava repetindo, mas a idade mínima para entrar no ginásio era 11. Aí o professor chamou meu pai e disse a ele que eu não tinha jeito, que eu ia repetir pela segunda vez o mesmo ano, que eu já era uma peste. Todos os colegas, você vê, menino botando banca, que eu já sabia tudo que estava sendo ensinado. Era obrigado a ser bom aluno, meu pai não admitia, a não ser 10. A única nota admissível em casa era 10. Aí meu pai aumentou minha idade para eu entrar no ginásio. Com o resultado disso, minha idade permaneceu aumentada. E devia ser 71. Só que se eu fosse negar a idade, eu não ia negar um ano só, né? Eu já botava uns 4 ou 5 aí. Essa prosa continua. Hoje o aprovado nos 70 anos de vida e literatura de João Ubaldo. É com você, Jackson. Tá aí a maravilha dos relatos de João Ubaldo Ribeiro. E vale a pena ressaltar que dentro dessa rigidez, dessa severidade do pai dele, tem uma orientação. E com certeza essa orientação é que transformou João Ubaldo Ribeiro no grande escritor que ele é hoje. E como ele é pano pra manga, como diz o ditado popular, a gente vai exibir ainda outros trechos desta entrevista ao longo do programa de hoje. Do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, que, como eu disse no começo do programa, nasceu aqui nesse lugar maravilhoso que é Itaparica. Nós estamos aqui diante da Biblioteca Juraci Magalhães Júnior. Eu chamo você a entrar comigo para saber o que é que essa biblioteca guarda da obra desse grande escritor. Vamos lá? Pois é, durante 6 anos, João Ubaldo Ribeiro frequentou esta biblioteca diariamente, fazendo sabe o quê? Quem vai responder é Dalva Tavares Lima, que é diretora daqui há 34 anos. Tudo bom, Dalva? Tudo bem. Então, o que é que ele fazia aqui? Nós estávamos aqui na biblioteca, obviamente, e me aparece o escritor João Ubaldo. Aí ele me pediu para sentar com ele, conversar, quando ele coloca, faz o pedido, na verdade, de utilizar uma das salas da biblioteca para escrever. Se eu poderia ceder esta sala. E nós cedemos, desta forma, uma das salas da biblioteca que ele mesmo escolheu, e lá ele traduziu Viva o Povo Brasileiro para o idioma inglês. E depois que ele terminou essa grande tarefa, que ele levou 2 anos, ele começou e concluiu aqui também a escrever O Sorriso do Lagarto. Dalva, me diga uma coisa, é verdade que João Ubaldo fez uma doação de parte dos livros dele aqui para a biblioteca? Ele doou para a biblioteca uma parte do acervo dele em livros. Você sabe assim, de quantidade média de livros? Mais de
500 livros. Mais de 500 livros. Então, assim, quem vem aqui visitar a biblioteca, além de conhecer a obra dele, conhece também esse os acervo, livros, né? o acervo dele, da formação dele. É. Eu vou então pedir para você me mostrar, você tem aqui a primeira edição do Vivo Povo Brasileiro, que está aqui do nosso lado. Exatamente. É esse aqui? Esse grande livro. Dalva, graças pela sua participação aqui. A gente agora vê mais um trecho da entrevista de Jorge Portugal com o João Baldo Ribeiro. Vamos ver? Pois é, Jackson, voltamos agora, né? Essa prosa gostosa. Passamos pela infância de João Baldo e vamos então agora, adolescência, juventude, escola pública. Como foi a sua escola pública? A minha foi extraordinária. Eu comecei em Aracaju, no Colégio Estadual de Sergipe. Mas logo minha família se mudou de volta para a Bahia. De volta, quer dizer, meu pai não era baiano, mas minha mãe era. Mas por minha vontade, eu fui fazer o clássico no colégio mais disputado da época, que era o Colégio da Bahia, Seção Central. Colégio Central. E eu sou com muita alegria ex-aluno do Central, que era um colégio fantástico. Inclusive tinha até um clima universitário no colégio. O colégio não fiscalizava a presença ou a ausência de alunos, a porta era aberta, era tudo à vontade. Agora era um colégio rigoroso e de um currículo rico, e incentivava atividades extracurriculares, não só atletismo, como atividades culturais. Você começou a tocar num assunto, entendeu? Que é um dos fascínios da minha existência, que é aquela geração, aquele momento aqui na Bahia, aquela Bahia do reitor Edgar Santos, aquela Bahia da Jogralesca, aquela Bahia de 300 mil habitantes, possivelmente. É, por aí. Não é? Aquela cidade que já era agitada por Glauber Rocha. É verdade. Não é? E aí, como era essa história? Me conte um pouco, porque eu sou babo por isso. É difícil reproduzir aquela época, mas é porque, inclusive, eu não sou muito bom memorialista, mas era uma época agitada. Nós fazíamos Glauber e o grupo, esse grupo, cujos nomes eu realmente não vou citar, porque é muita gente, são grandes amigos meus todos, ou a maioria, e aí eu vou esquecer e magoar algum. Mas era gente de alto nível que fizeram a revista Mapa, da revista Geração Mapa, né? Assim chamada também. Geração Mapa. E mais tarde, porque naquela época, intelectual, artista, homem dado às artes, assim, fazia direito. Sim. Era comum. E na Faculdade de Direito nós fazíamos uma revista também de altíssimo nível, gráfico e de conteúdo. Ângulos. Que era a revista Ângulos. E era, como você disse, uma efervescência. A Sinfônica vivia dando concertos, fundaram o Seminário Livre de Música, a Escola de Teatro estava no apogeu com o aparelhamento moderno, os suplementos literários, ambos de jornais extintos, era o Diário de Notícias, os Diários Associados e o Jornal da Bahia. Quem dirigiu o suplemento literário do Diário de Notícias era Glauber e do Jornal da Bahia era eu. Por isso, vários pequenos delitos culturais foram cometidos. Nós inventamos uma vez o intelectual misterioso, um aristocrata piauiense, chamado Galileu Messias de Albuquerque Silva, que uma vez escreveu um artigo, eu me lembro, na casa do Luiz Carlos Maciel, a gente sentava, irresponsabilidade juvenil, a gente sentava e deixava, botamos uma máquina, naquela época, evidentemente, não tinha computador, escrever na máquina já era moderno. Então ele deixou uma máquina portátil assim, e fomos para fazer uma festa, o Bido Jazz. De vez em quando, por rodízio, um se levantava, ia na máquina e escrevia o troço. Aí daqui a pouco vinha outro, sem nem ler o que estava antes. Isso foi um célebre artigo de Galileu. Sim. Que eu me lembro de uma das frases que escreveu foi o Luiz Carlos Maciel. Lá pelas tantas, Galileu Seboés faz: é lamentável que este jornal não disponha de caracteres gregos para a fiel expressão do nosso pensamento. Artigo esse posteriormente publicado? Publicado. Eu Eu e Glauber, havia um poeta, me esqueço o nome dele, era péssimo poeta, mas muito boa gente, da turma da Livraria Civilização, está extinta, tudo é extinto. Tudo é extinto, rapaz. A Livraria Civilização da Rua Chile, não a da Ajuda. A Livraria do Demir, que pegou fogo. O ponto da gente era ali. E esse poeta, eu me esqueço o nome do poeta, era um grande sujeito, terrível poeta, mas grande sujeito. E Glauber e eu combinamos promover a obra dele, que ele merecia, ele publicou um livro por conta própria. E nós resolvemos dar um estímulo ao artista. Ele era mau poeta, mas podia melhorar. E afinal de contas era um poeta, a vida dele era de poeta. Então eu fiz uma
feroz crítica contra esse poeta, e Glauber fez um a favor, e estabeleceu uma polêmica, e o livro esgotou. Devia ser uns 400 exemplares, sei lá, mas esgotou. Nós fizemos dessas muito legal. molecagens, né? Fazia muito. Muito legal. É verdade que Glauber lançou você como escritor. Antes mesmo de você. É verdade. Ele mentiu muito a meu respeito. A primeira mentira que ele contou, quem entendia literatura americana na Bahia era eu. Quem entende literatura americana ia ficar com a vergonha, me obrigou a ler para poder não desmentir. Eu gostava da fama, né? Sim, e aí não queria desmentir e comecei a ler. Mas nisso ele também começou a inventar que eu era escritor, romancista, não sei o quê. E sempre com as frases de Glauber, o maior romancista brasileiro. Aí isso que é isso, Glauber, não publiquei nada, será. E aí eu fui acreditando. Glauber Rocha era profeta, viu, Jataú? Pois é. Era profeta mesmo. Ai de mim. Chegou a apresentar você a Jorge Amado, é verdade isso? Não. Como não? Não. Essa notícia já chegou a Jorge Amado por ter já é folclore. Não. Eu conheci Jorge, o saudosíssimo Nelson de Araújo. Que era meu amigo, ficou meu amigo. Nessa época eu não conhecia, ele era mais velho do que eu. Mas nessa época eu tinha publicado um conto, o único conto que eu tinha escrito até então. Aí Nelson viu, me pegou na praça municipal e perguntou, a expressão que ele usou foi essa, ele disse: "PH, você não é galinha de ovo só não vai fazer esse conto só não, né? Porque senão eu não vou botar você no livro." Ele estava fazendo o livro porque Milton Santos dirigia então, depois a empresa gráfica, mas então imprensa oficial da Bahia, e resolveu fazer uma antologia de contos baianos. De Jorge Amado a mim, que era o mais jovem, tinha 17, 18 anos, e aí fez um lançamento. Eu me lembro que eu vesti paletó e gravata e fui muito timidamente para o coquetel de lançamento do livro na imprensa oficial. E cheguei lá, Jorge Amado, que não morava na Bahia, era uma coisa, um acontecimento, e eu tinha vergonha se dissesse que eu era escritor, eu tinha vergonha de dizer que era jornalista, eu achava que era demais para mim, não era isso, jornalista, porque era uma palavra pesada, a palavra que indicava um status que eu não atingia, e muito menos escritor. Mas Jorge saiu de lá, eu fiquei junto à janela, assim, todo encolhido, e ele saiu de lá e veio me cumprimentar, me chamando pelo nome, e aí começou a citar coisas que eu tinha feito. Não era nada, Jorge. Puxa, eu li, ele tinha real interesse. Eu digo, meu Deus do céu, dando autógrafo. Eu nunca pensei em dar um autógrafo para ninguém. Já começou mais a Jorge Amado. Foi meu primeiro autógrafo, na verdade. Agora, pensando bem, eu nunca tinha pensado, foi meu primeiro autógrafo como escritor, foi para Jorge. Aí eu nem me lembro que besteira eu escrevi lá, fiquei nervoso, a mão tremia e tal. Aí foi daí que começou a minha amizade com ele. Quando ele veio morar na Bahia, comecei a frequentar a famosa reunião dos domingos de manhã na casa de Jorge, lá no Rio Vermelho. E aí ficamos amicíssimos, compadres e tal, amigos até ele morrer. Olha bem, essa prosa continua. Hoje o aprovado nos 70 anos de vida e literatura de João Ubaldo. É com você, Jackson. Mas que responsabilidade, hein, meu amigo? Dar o primeiro autógrafo da vida a um escritor do porte de Jorge Amado. Mas nós sabemos que nada acontece por acaso. Então eu vejo isso aí um ato de humildade, de grandeza, de reconhecimento de Jorge Amado ao talento desse grande escritor que é João Ubaldo Ribeiro. Ribeiro, um dos maiores escritores de língua portuguesa no mundo e nascido aqui na ilha. Nós estamos diante da casa em que ele passa as férias de verão. Todo janeiro é possível você encontrar João Ubaldo Ribeiro aqui. Nós estamos mostrando trechos de uma entrevista feita por Jorge Portugal com João Ubaldo Ribeiro, mas nós vamos exibir o último trecho dessa entrevista daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar Ivan Marques, trazendo uma opção profissional para você no quadro Ralando na Área. Com o passar do tempo a gente vai formando a parte mais técnica, mas assim, a proposta do curso de cinema da FTC é formar esse aluno tanto voltado para o estudo acadêmico do cinema, quanto para a produção técnica mesmo. Sobre o cinema. E para atender as exigências do mercado, né? Nós contamos com a TV FTC, com 2 ilhas de edição, com 2 estúdios,
com a ilha de áudio, sonorização. E assim, a gente tem essa possibilidade do aluno, a partir já dos semestres iniciais mesmo, estarem tendo contato com a parte de produção. Tá vendo aí? Tem uma câmera na mão, é só o começo para ser um bom cineasta. Estude bastante e mãos à obra. Até mais. O doido vai pular o coco, é o que todo mundo diz. Machixe com samba duro, eu só quero ser feliz. Desista, meu filho. Coração materno é pra quem faz. Você deveria fazer isso lá na rádio. É isso aí, valeu, Ivan Marques. Tá aí uma boa opção profissional para você. Cinema. Se você quer fazer cinema, você já aproveita a obra de João Baldo Ribeiro e leva para a tela gigante. A gente vai mostrar agora para você o último trecho da entrevista feita por Jorge Portugal com João Baldo Ribeiro. Roda, BT. Pois é, Jacques, pois é, Bahia, e aqui a conversa continua, que isso é conversa baiana, viu? Se fosse madrugada dentro, não estaríamos aqui reclamando de forma alguma. Setembro não tem sentido, o primeiro livro. Eu me lembro que eu descobri o livro na biblioteca de Santa Amaro da Codificação. Prefácio de Glauber, capa de Rogério Duarte. Com certeza. Cartaz de Emanuel Araújo. Cartaz de Emanuel Araújo. E eu achava tudo natural. Que constelação. Glauber morreu reclamando do negócio que aconteceu. De fato, ele tinha toda a razão. Eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos. O livro já estava aí com os originais na gaveta, não ia achar autor. Glauber pegou esses originais, batalhou junto com Flávio Moreira da Costa, que hoje é meu amigo, mas é um escritor e eu não conhecia. Quando eu voltei para o Brasil, Glauber apareceu lá em casa, veio à Bahia e apareceu lá em casa com um livro ainda sem capa. Eu fiz, que bom, joguei para lá e disse, como vai? Não tem a menor importância. Achei normal publicar meu livro, por que não? E foi ele que fez a publicação praticamente. Olha bem, eu, durante os 35 anos em que ensinei, no pré-vestibular, preparando estudantes aí para a universidade, eu dizia a eles, não existe um brasileiro que possa passar por essa vida e dar uma desculpa convincente por não ter lido Viva o Povo Brasileiro. Que isso? Não, mas para mim é livro seminal, não tem como não ler, não é possível, de forma alguma. Você pode não dar conta da literatura brasileira inteira, mas há 3, 4 livros, você não pode deixar de ler. Entre os 3 ou 4 livros, Viva o Povo Brasileiro. Muito obrigado. O quanto levou, rapaz? Qual foi o quanto de energia empregado para poder esse monumento de pé? Esse livro começou, na verdade, eu já contei essa história, mas acho que muita gente não sabe. Começou com uma brincadeira, porque eu não morava no Rio também, nessa época. Morava, não me lembro onde, morava em Salvador. E estive para visitar a editora. Fui visitar a editora lá do Rio. Cheguei lá, estava um dos editores, Pedro Paulo Sena Madureira. Eu passei por ele brincou comigo, eu tinha publicado Vila Real. Ele me disse, mas vocês, escritores brasileiros, são uma desgraça. Vocês só escrevem coisinha para ler na ponte aérea, um livrinho desse tamanho. Digo, você quer um livrão, você vai ver. E aí já parti para fazer um livrão, você tem a menor ideia. Quando eu comecei esse livro, minha mulher estava grávida da minha filha Chica, minha filha mais nova. E aí ela não podia, morando já em Itaparica, ela não podia viajar no avião, estava grávida nos últimos meses. Então ela ficou para ter a menina no Rio, junto à mãe dela e a família dela, e eu vim para aqui. E enquanto ela estava fora, eu não acertava a escrever. E aí o livro devia estar, o livro deu 6.000 e tantas laudas, em espaço 2. Mas eu devia estar na página, na lauda 300, uma coisa dessa. Quando cheguei aqui, não escrevi enquanto ela estava fora. Quando ela voltou, eu voltei a escrever, mas não saía. Eu entrei em pânico, eu não conseguia dar andamento. E eu não confessei nem isso a ela. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? 300 páginas escritas, eu perdi o romance, não sei mais para onde é que vai. Aí, secretamente, quase de mim mesmo, escondido quase de mim mesmo, eu tive a ideia de pegar o livro desde o começo, copiando e ver se eu pegava o embalo. Começou a dar pinta de que ele ia pegar, porque à medida que copiava eu já alterava uma coisa e outra, mas eu morto de medo de chegar ao ponto de eu ter empacado, entendeu? Mas, felizmente, graças a Deus, eu nem notei quando chegou no ponto. O livro tinha pegado embalo, aí foi. E levou menos tempo do que para traduzir, na verdade, porque eu traduzi para inglês.
levei mais tempo. Levei, escrevendo mesmo, acho que é o Fecha a porta, por favor, amor. 1 ano e 8 meses, uma coisa dessa. Agora trabalhando duro, todo dia. Estamos aqui na ilha mesmo. Você falou em Sabacu, me lembrei agora de Cuyuba, Zé Comunista. Sim. Essas criaturas todas têm vida real? Tem. Quer dizer, as histórias com eles geralmente são inventadas. Eu boto o nome deles para brincar com eles. Mas o Cuyuba foi um grande amigo meu, companheiro de infância. Se não me engano, até colega na escola Dona Madalena. Cuyuba ficou famoso porque a Playboy, há muitos anos, a Playboy me encomendou um conto. Eu não tinha conto nenhum, nem sou contista, mas eu já fiz conto, mas não sou um contista, não me considero. Mas a necessidade é a mãe da porcaria, tinha um dinheirinho envolvido e eu resolvi fazer o conto. E resolvi botar o nome o título, A Vez Quando Luiz Cuyuba Comeu 6 ou 7 Veredistas. Só que o Luiz Cuyuba nunca fez nada disso, coitadinho. Mas saiu da Playboy, eu, se não me engano, mandei buscar um número para dar a ele, e saiu depois em livro, eu dei um livro a ele. E aí, desde essa época, Cuyuba ia no Pai de Espanha e começava a contar, tomava uma ou duas, dizia o seguinte, inclusive, naquele tempo bom do veraneio aqui, sempre tem um tempo bom, né? Teve um veraneio que eu comi 6 ou 7, eu nem pedi a conta. Aí você disse, qual é, Cuyuba, você comeu ninguém? Ah, não é? É que eu vou lhe mostrar. E corria em casa, pegava o livro, tá aqui, tá escrito. E casou personagem. E todos os outros eram muito invento. Agora, às vezes eu pego, por exemplo, Zé Comunista é um amigo meu, e ele é comunista mesmo. Agora, eu invento as historinhas para mexer com eles. E é isso, agora, 7.0. Melhor do que não fazer. Isso está passando por você. É melhor do que não fazer, muito melhor. Não tenha dúvida. Né? Com isso, eu acho que eu explicito minha posição. Fazer 70 é muito melhor do que não fazer 70. Mas também não é boa coisa, né? Mas as limitações que a idade vai impondo causam, às vezes, uma certa irresignação, uma certa impaciência. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria, é curioso, eu não gostaria, eu não fantasio voltar aos 20, 30 anos, não. Eu gosto da maturidade. Enfim, é a existência humana, eu estou oficialmente em declínio e mais perto do que meu amigo Toninho Sabacu aqui chama de a catraca. Tem que passar pela catraca. Ele diz, não é boa coisa. Ninguém nunca voltou de lá para contar. Ai, bendita ilha de Taparica. Bendita São Paulo, é verdade. Bendita a vida, meu irmão. Obrigado. Obrigado a você. Muito simpático essa pelos conversa. 70, entendeu? Por tudo que você tem dado a gente. Muito obrigado. Inspiração. Quem me dá é minha terra. Graças a Deus. 70 mais 70 mais 70 mais Deus 70. Não exagere muito. Pois é, gente, e foi assim, né? A nossa conversa, o nosso papo, a nossa prosa com João Ubaldo, essa viagem, entendeu? Inesquecível, que eu tenho certeza, a Bahia está aplaudindo de pé. Viva João Ubaldo Ribeiro e viva o povo brasileiro. Viva mesmo. É com você, Jackson. Tá aí, ó, as belíssimas palavras do grande escritor João Ubaldo Ribeiro. Eu concordo com você, meu querido, a maturidade pode nos trazer coisas muito boas. Agora, para isso, é preciso saber viver. E aproveito para agradecer a sua generosidade em nos conceder a preciosidade do seu tempo nesse papo agradável com Jorge Portugal. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho conversando com a professora Gal Meirelles, que é uma profunda estudiosa e conhecedora da obra de João Ubaldo. Sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. É o grande escritor itaparicano João Ubaldo Ribeiro. E a gente começa agora com uma professora que é soteropolitana, mas que vive aqui na ilha há 10 anos. Antes de revelar quem é, eu quero que vocês vejam o que ela trouxe para essa entrevista. Livros de João Ubaldo Ribeiro. O nome dela é Gal Meirelles. Tudo bom, Gal? Tudo bem, Jackson. Prazer ter você aqui no Aprovado. Prazer também estar aqui para falar de João Ubaldo. Então vamos começar falando dele. Como é que surgiu, quando começou a sua paixão pela obra de João Ubaldo Ribeiro? A minha paixão pela obra de João Ubaldo, ela começou no período que eu morei aqui em Itaparica. Eu era vizinha
de Luiz Cuyuba, um dos principais personagens de João Baldo. Então era corriqueiro ver Luiz voltar da pesca com um punhado de peixe e abrir o jornal uma semana depois e ver as receitas desses peixes no jornal. Fale um pouco dessa trajetória dele, do jornalismo até as obras de ficção. Ele próprio fala que ele começou jornalista muito jovem e, apesar de ser um péssimo repórter, porque ele era muito tímido, ele escrevia muito bem. E escrevia muito bem e escrevia muito rápido, que era o interessante para o jornal. O fazer cotidiano da crônica, da reportagem, é muito presente na ficção, no romance de João Baldo, né? Depois desse período de jornal, ele estreia no romance com Setembro Não Tem Sentido, que é de 1968, foi o primeiro romance de João Baldo, e o traço dessa investigação jornalística, da matéria, do dia a dia, esse traço aparece praticamente em todos os romances, né, de João Baldo. Então, não só o discorrer da linguagem jornalística, mas essa pesquisa também é uma característica muito forte do romance. Na obra de João Baldo, numa cena clássica do Vivo Povo Brasileiro, que é a Batalha do Tuiuti, que é um fato histórico da Guerra do Paraguai, tanto é importante a matéria colhida pelo erudito João Baldo Ribeiro, que tem uma vasta cultura de leitura dos clássicos, né, que sabe Shakespeare de cor, que ele traz Homero nessa cena, quanto o conhecimento das tradições afro-brasileiras, que na verdade não está em livros, mas está nessa memória ancestral do povo da ilha. E aí ele destaca, ele próprio fala, que quem muito ajudou ele foi o Zé de Honorina, que se torna um personagem célebre também, né? Das crônicas, era primo do João Baldo, que era filho de Xangô, e quando ele tinha qualquer dúvida sobre o panteão dos orixás brasileiros, ele perguntava a Zé de Honorina. Então essa escuta cotidiana do João Baldo, essa capacidade de ouvir os bêbados, os contadores, os mentirosos, de estar aqui, de estar ali. Então, muitos desses personagens da obra dele, ele encontrou aqui nessa praça que nós estamos, que é a Praça da Quitanda, não é isso? Sim, aqui na Praça da Quitanda, na rampa do mercado, né? O João Baldo, ele traz uma documentação da pesca na Ilha de Itaparica que é fantástica. Talvez nenhum outro escritor brasileiro tenha se dedicado tanto a conhecer, a escutar, a perceber essa cultura pesqueira do recôncavo, como o João Baldo, né? Gal, você é inevitável, né, falar de João Baldo Ribeiro sem citar o nome Ilha. Você já falou aí umas 10 ou 15 vezes, né? Então, assim, o que é a Ilha de Itaparica na obra dele? Quem é essa personagem? A Ilha de Itaparica, é uma senhora, né, de muitos donos, como ele afirma, é um lugar místico e real na vida do João Baldo. Ele próprio diz que ele agradece a Deus por nunca ter saído da ilha e por nunca ter se afastado dela. Em 6 dos romances dele, a ilha aparece, seja de forma mitificada, assim, não com referência ao local Ilha de Itaparica especificamente, como no Diário do Farol e no Feitiço da Ilha do Pavão, né, que a ilha aparece como um lugar mítico mesmo, como um mito, seja nos outros, como Vivo Povo Brasileiro, Miséria e Grandeza do Amor de Benedita, o Albatroz Azul, o Sorriso do Lagarto, que a Ilha de Itaparica aparece como um topos, como Ilha de Itaparica, é referencializado. Agora fala um pouco assim da importância de João Baldo Ribeiro na literatura brasileira e universal, né? Porque ele é um autor universal. Bom, assim, eu sou muito suspeita de falar, mas João Baldo para mim está no panteão dos enormes, no panteão dos grandes, né? Porque ele consegue, com uma sensibilidade de gênio, pegar a matéria cotidiana, trazer para o livro, ao mesmo tempo que essa matéria ela vai se somar à vasta cultura clássica que ele tem. Então, aliado a isso, tem o trabalho do narrador. Não é um texto fácil de ler, né? É um texto muito difícil de ler, mas
é um texto que traz enorme prazer ao leitor na medida que ele vai se permitindo a descobrir aquele cenário de significados. A capacidade de pesquisar e envolver um universo real e um universo mítico num texto só torna João Baldo, para mim, um dos maiores escritores universais atualmente. Com certeza. Eu acho que talvez na literatura brasileira não tenha outro escritor com a soma de experiências proporcionadas ao João Baldo, porque ao mesmo tempo que ele teve um acesso a ler Shakespeare em inglês, desde menino, né? Ele é fluente em inglês desde muito cedo, ele conviveu com o Roxinho, que era um pai de santo muito famoso aqui, que manteve durante muitos anos uma linha de ancestralidade das religiões afro-brasileiras. Gal, eu adorei essa conversa aqui com você sobre a obra de João Baldo Ribeiro. Eu tenho certeza que o telespectador também gostou. E se você quiser mandar alguma mensagem mais. Eu espero que contribua para formar leitores, né? A partir disso, algumas pessoas tenham curiosidade e comecem a ler João Baldo Ribeiro, porque vale muito a pena. Ele fala da gente, fala de cada um de nós. Com certeza vale a pena. A gente então encerra essa entrevista aqui, mas eu vou continuar passeando pela ilha de Taparica e vou mostrar para você agora a banda Caboclo Capiroba, que é um personagem do livro Viva o Povo Brasileiro. Frei Damião, por aqui passa o país inteiro, por aqui passa só meu coração, por aqui passou o rei do Baião, Caprichão, Lampião e Patativa, foi aqui que eu passei toda a minha vida, por aqui basta só a solidão. Aí o som da banda Caboclo Capiroba, formada por João Espinheira, não é isso, João? Na ponta de lá nós temos Mário Espinheira. João é filho de G. Espinheira e Mário é filho do grande poeta Rui Espinheira Filho. E no centro aqui nós temos Clara Miranda. Como é que surgiu o nome da banda? Bom, aí foi o nosso contato maior com a obra de João Baldo, né? O nome da banda Caboclo Capiroba, que é um personagem marcante do livro Viva o Povo Brasileiro. Ele surgiu pra gente no momento em que a gente estava já fundando a banda, já tínhamos as composições, algumas delas, marcadas por esse regionalismo, né? Essa ideia de buscar um regionalismo que esteja entre o sertão nordestino e essa baianidade do recôncavo também, né? E quando o livro veio, que no nosso momento de leitura, assim, o personagem surgiu como uma marca, assim, que a gente achou, que identificava, o que a gente sintetizava, tudo que a gente pensava, assim, nesse momento, né? E quais são as influências, assim, musicais da banda? Bem, nossas maiores influências, né? O clássico da música nordestina, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Gordurinha, que é baiano também, tem essa influência do recôncavo. Então a gente toca muito baião, né? O traço forte da nossa música, o baião, o coco também. Maravilha, eu adoraria ficar aqui, ó, conversando a manhã inteira, mas o nosso tempo urge. Então a gente encerra a nossa entrevista por aqui, espero que vocês voltem outras vezes aqui. Aprovado. Com certeza. E a gente vai encerrar com o Caboclo Capiroba, não é isso? Então, ó, a gente encerra por aqui, mas no próximo sábado tem mais Aprovado. A gente continua aqui na Ilha de Taparica, mostrando histórias e personagens dessa ilha fantástica que inspira tantos músicos e tantos poetas. Então a gente encerra com Caboclo Capiroba. Caboclo Capiroba saiu lá do mar, desceu lá no morro e desceu pelo asfalto, Vamos desculpar com vocês, os senhores e as senhoras, por ter estado ausente durante algum tempo. Eu tive um probleminha na visão e não estava podendo dirigir. Já estou podendo dirigir, mas à noite ainda não. Por isso que eu tenho que sair um pouco mais cedo. E quero apresentar para os senhores e senhoras aqui nesse momento a pessoa humana, o ser maravilhoso, o poeta, o cantador, o repentista, Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, ou todos, conheçam ou já ouviu falar
desse ser maravilhoso, desse nordestino, que é um exemplo de garra, de determinação e de humildade, de simplicidade, e que mesmo na sua grandeza sempre soube ser uma pessoa simples. Nunca se engrandeceu na sua arte, que não o enriqueceu, mas nos enriqueceu a todos, com a sua cultura, a sua obra. Antônio Gonçalves da Silva, por favor, encoste para a época do sol. Antônio Gonçalves da Silva nasceu no sul do Ceará, na cidade de Assaré, em 1919, mais precisamente no dia 5 de março. Já se revelou um prodígio desde menino. Na sua infância, ele já começou a sofrer as tragédias que acompanhariam na sua vida. A primeira delas foi perder o olho aos 4 anos. Por uma doença que é tão comum hoje que a gente até imagina por como pode acontecer uma coisa daquelas. Ele perdeu o olho por uma simples conjuntivite. E no sertão se chama de dor-dói, ou dor-doi, do olho, dor dos olhos. Mas ele veio a perder esse olho com 4 anos. Isso não fez falta, felizmente, na sua vida. Eu acredito que não, porque ele se desenvolveu dessa forma. Esse garoto, o Antônio Gonçalves, aos 8 anos de idade, já se revelava um exímio violeiro. Já tocava nas redondezas da sua casa, da sua cidade. E ali começava a história desse que viria a ser o maior poeta popular do Brasil. O menino Antônio Gonçalves da Silva, que até então era conhecido apenas por esse nome, não frequentou a escola regularmente como deveria frequentar. Embora tenha se iniciado na viola, trabalhava no campo, filho de agricultores que ele era. E somente aos 12 anos de idade ele frequentou a escola. Veio a frequentar a escola, mas somente por 6 meses. Foi tudo isso que Antônio Gonçalves Dias estudou em toda a sua vida. E parece incrível que uma pessoa com apenas 6 meses de estudo tenha conseguido tudo o que ele conseguiu e tem doado à cultura nacional. Aos 16 anos, o poeta, repentista, cantador já conhecido, consegue comprar sua primeira viola. E aos 17, ele publica o seu primeiro poema no jornal Correio do Ceará. Aos 19, ele viaja para Belém do Pará, a convite de um amigo, onde participa de uma roda de cantadores. E é lá que ele recebe o apelido de Patati. E recebe esse batismo, o apelido que lhe foi dado por esse seu amigo de Belém do Pará. Que, na realidade, era um poeta do Pará. Mas, naquela época, Patativa como eram conhecidos todos os cantadores e repentistas. Todos eles eram patativas. E o Patativa, o nosso Patativa, meu patrono, queria ser conhecido como um Patativa diferente. Então, para homenagear a sua cidade, ele autodenominou-se Patativa do Assaré. Nasceu ali a lenda, o homem, o mito, Patativa. E a partir daí, a sua vida se transforma e se torna famoso. Em 1956 publica o seu primeiro livro, com os seus poemas que eram... Ele produzia os poemas, mas não se importava muito com o que produzia. Mas o seu amigo José Arraes de Alencar resolveu reunir esses poemas e publicar esse primeiro livro dele. E a sua obra passou a ser conhecida, além do que já era conhecida nas rodas de repente, nas festas, nas quermesses, que aconteciam nos salões. E em 1964, o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, grava a primeira música, um dos seus poemas,
Triste Partida foi musicado e cantado por Luiz Gonzaga e se tornou um sucesso que é até hoje. Triste Partida. Eu teria até um vídeo para apresentar, mas está na internet, teria que acessar. É uma música que todos conhecem, mas talvez não conheçam pelo título. E a sua carreira foi deslanchando a partir daí. A sua cultura, que era apenas uma cultura nordestina, de cantar as mazelas, as belezas, os contrastes e as mazelas da sua região, se tornou uma obra nacional, principalmente através da exposição que teve a partir da gravação da sua música com Luiz Gonzaga. E ele publicou novos livros, foram gravados novos discos por outros cantores, muitos cantores conhecidos nossos gravaram, principalmente Luiz Gonzaga e Fagner. Fagner foi amigo pessoal de Patativa do Assaré e deu uma projeção muito grande à sua música quando ele incluiu num dos CDs dele, de 1980, a música, deixa eu ver aqui que eu acho que me fugiu aqui agora o nome do poema.